Amiga, você precisa ser mais flexível. Tá, mas como fazer isso na prática sem jogar o seu planner no lixo? Olá, este é Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. Meu nome é Julia Testori, @JuTestori, e esse podcast surgiu para conversas que não cabem em 15 segundos de um story. Durante os próximos minutos, você será minha convidada. Você vai entrar aqui nos mais profundos, complexos, inusitados, estranhos pensamentos que transitam pela minha mente. Enquanto eu quebro a cabeça tentando melhorar minha rotina, pesquiso a rotina e o comportamento de milhares de mulheres e de vez em quando dou uma pequena surtada. Neste exato momento, agora tá no finzinho da tarde e eu literalmente daqui 24 horas estarei em um avião indo para outro continente. E essa semana não foi uma semana fácil, foi uma semana de pequenos estresses acumulados, culpa por estar viajando por mais tempo do que os meus recursos financeiros poderiam bancar, porque caso você tenha acompanhado alguma história por aí, tá rolando a construção da minha casa e que eu me pego fazendo pix para tijolo, para cimento. Caso você já tenha passado por uma situação parecida, agora sim eu te entendo. E nessa correria de viagem, decidi trazer um pouco de leveza para esse podcast, transformar esses próximos minutos em boas risadas, avaliando estratégias que eu venho tentando aplicar na minha rotina, porque afinal de contas, estamos falando há algumas semanas sobre ser mais flexível, sobre o problema da rigidez e como que isso afeta a sua constância na sua rotina, porque o que eu mais ouço são rotinas que não duram mais do que 1, 2, 3 semanas. A gente vem falando sobre o perfeccionismo também e esse pensamento dicotômico de tudo ou nada, 880, ou eu faço impecável, perfeito, ou melhor nem começar. A gente vem falando muito sobre isso e é óbvio que eu sou doida por testar estratégias, ferramentas, me usar como experimento, não necessariamente para validar. Porque, convenhamos, né? Nada que se aplica à minha rotina tá automaticamente validado para ser aplicado na rotina de qualquer outra pessoa. Mas, para mim, funciona muito bem como uma forma de autoconhecimento. Como que eu reajo a essas situações? E para mim funciona super bem como uma curiosidade pelo processo. Quem é minha aluna, sócia do Clube Rotina Perfeita, me ouve falar muito sobre a importância da motivação intrínseca, como que é importante, principalmente para tarefas que você vai colher resultados lá no futuro ou até incertos. Tipo, você tá estudando aqui, sendo que você nem sabe se você vai ter uma carreira de sucesso e que isso vai necessariamente impactar. A gente sabe, a gente aprendeu que se eu estudo, eu tenho um bom desempenho, eu sou reconhecida, mas traçar uma certeza de que horas de estudo equivale a, sei lá, sucesso, e aí a gente pode entrar em outros 500, que realmente significa sucesso ou felicidade. Mas é muito difícil a gente se motivar por algo que a gente vai colher lá no futuro, ainda mais se for uma colheita incerta, tipo, tem chances de nem acontecer. Então eu vou ficar ralando aqui e gastando as minhas preciosas horas e meus preciosos neurônios e energia e atenção, meus recursos cognitivos para uma atividade que é chata, porque aqui também a gente não vai romantizar. Tem atividades na nossa rotina que são chatas e que a gente tem que partir desse contexto, partir desse panorama, dessa constatação de que elas são chatas, para aí sim a gente pensar em formas de tornar o processo um pouco mais prazeroso. E a gente treina, a gente se desenvolve em várias áreas da nossa vida. Sei lá, talvez para você seja importante alguma questão profissional, talvez para você seja importante alguma questão artística ou acadêmica, intelectual, em relação à sua família, em relação aos cuidados que você vai prestar. Sei lá, a gente tenta, né, pelo menos dar o nosso máximo para se desenvolver em algumas áreas da nossa vida. E muitas vezes a gente deixa de lado o desenvolvimento, o treinamento, a atenção para algo que sustenta tudo isso, que é a nossa rotina. E gostar de entender sobre a sua rotina e pensar em formas de tornar esse processo de aprender sobre a própria rotina mais prazeroso é um caminho sem volta. Então, aqui entre nós, eu adoro testar essas ferramentas e estratégias, não necessariamente para, enfim, validar nada. Não é tanto sobre isso, mas é como quem
brinca, sabe? Como quem experimenta com um olhar curioso, de tentativa e erro, de olhar observador, para quem é da área acadêmica, de olhar investigativo, sabe? De testar uma hipótese. Eu adoro. Então, bom, com essa pequena divagação, vamos ao nosso episódio, dando notas para estratégias de flexibilidade cognitivas, testadas por uma perfeccionista crônica, euzinha. E só pra gente partir de um campo comum, talvez você já tenha visto aí no TikTok, no Instagram, ou, sei lá, talvez a sua psicóloga já tenha falado, ou até você já tenha estudado sobre isso, flexibilidade cognitiva. Ela faz parte, compõe as nossas funções executivas. Então, eu sempre falo pra vocês sobre a nossa capacidade de planejar, de analisar, de pegar as informações que nos são dadas e estruturar isso de alguma forma, de criar um cronograma. Organização, planejamento tem tudo a ver com funções executivas. Tem uma pesquisa publicada em 2013 de um psicólogo que tenta fazer essa revisão mais sistemática sobre o que a gente sabe até hoje sobre funções executivas. E ele apresenta o trio clássico das funções executivas do nosso cérebro. A nossa memória de trabalho, então o processamento, a nossa capacidade de controle inibitório. Então eu tenho um desejo, mas existe um pensamento que fala assim, opa, um freio. Será que é isso mesmo que eu quero? Então às vezes pode dar uma vontade de você fazer alguma coisa, de você levantar no meio do trabalho e ir embora, uma vontade de comer algo que é muito gostoso, uma vontade de, sei lá, pegar o celular e começar a rolar o feed. E faz parte da nossa função executiva inibir certos comportamentos. E o terceiro aspecto desse bolo todo é a flexibilidade cognitiva. Toda vez que eu me deparo com problemas muito complexos, que eu tenho que fazer meio que uma ginástica, sabe? Toda vez que eu espero alguma coisa e vem algo diferente do que eu estava imaginando, que eu tô acostumada a operar de uma forma e vem uma informação inusitada, situações que são repletas de mudanças, de novo, de algo inusitado, tem a ver com essa flexibilidade cognitiva. E talvez você seja uma pessoa extremamente flexível, cognitivamente. E talvez você se identifique ou você opere com um pouco mais de rigidez. Isso faz parte. É óbvio que em casos extremos isso pode acabar prejudicando o seu desempenho, prejudicando como você se sente no final do dia. Afinal de contas, muita rigidez também pode ser acompanhada de uma autocobrança excessiva. Isso desgasta muito a gente. E o que realmente determina se você é rígida ou flexível? Cognitivamente, tá? Existem fatores genéticos, então fatores genéticos que realmente vão afetar a conectividade, fatores genéticos que vão afetar quão flexível você é a essas mudanças, fatores genéticos que podem impactar neurotransmissores e a dopamina. Falamos um pouco sobre dopamina em outros episódios, mas ela se relaciona completamente com as nossas funções executivas. Mas também existem fatores psicológicos, de personalidade. Então, pessoas que têm baixa tolerância à ambiguidade, algo que não é nem lá nem cá, sabe? Ou que tem comportamentos com maior necessidade de controle, que precisam de previsibilidade para funcionar com um pouco mais de tranquilidade. E aqui eu vou falando e vai abrindo um sorriso amarelo, sabe? De quem se identifica com a própria fala. Se você estiver me ouvindo no Spotify, acho que eu nem preciso mais falar, né? Mas esse episódio está disponível em vídeo para você. E agora é um ótimo momento, se você estiver no YouTube, de dar um like no vídeo, seguir esse canal, o podcast, para você receber os próximos conteúdos e porque isso ajuda demais a promover um conteúdo com muita qualidade. E dentro do Spotify, tira 30 segundos da sua rotina para entrar no perfil, clicar em avaliar esse podcast e me dar as 5 estrelas merecidas, tá? Essa flexibilidade ou rigidez também é afetada por experiências passadas, por coisas que a gente foi aprendendo na nossa vida socialmente. E é óbvio que acho que 90% das situações que a gente trata aqui também tem um componente, além do genético, além do psicológico, das experiências vividas e acumuladas e do que a gente aprende socialmente, enfim. Existe o seu estado atual, um estado às vezes de privação de sono, de estresse, de fadiga, e são estados que impactam diretamente o seu córtex pré-frontal, funções executivas, de planejamento, de funcionamento. Sabe quando você sente que você tá funcionando meio devagar, assim, que você não tá conseguindo nem ler uma frase direito? E que também, obviamente, afetam essa flexibilidade cognitiva por conta de uma situação
específica, atual, pontual. Então, feito todo esse panorama, você já sabe que você pode até se identificar como uma pessoa mais flexível ou mais rígida, mas que não é só e 100% uma questão de personalidade, uma questão de fazer dar certo e acontecer. Existe um componente neurológico, genético, psicológico, emocional, contextual e ambiental. E enquanto você estiver ouvindo eu avaliar as estratégias de flexibilidade cognitiva que eu testei na minha rotina, saiba que elas também são uma foto e não um retrato completo. Sendo uma foto, talvez tenha alguma coisa que, se eu testasse, sei lá, 10 anos atrás ou 10 anos pra frente, até daria certo. Mas vamos lá, ao que importa. Estratégia número 1. Eu ouço muitas pessoas falarem, pra quem tem muita rigidez, ou pra quem precisa de muita estrutura, muita previsibilidade, testar, não planejar. Se joga, minha filha. Vai viajar sem roteiro, deixa seu planner na gaveta durante uma semana. O resultado, no meu caso, durante um dia que eu não me planejei, e não que me queiram diagnosticar enquanto vocês estão me ouvindo, tá? A minha experiência durante um dia foi de mais ansiedade do que o normal. Essa ausência completa de estrutura, ao invés de me permitir flexibilidade, me deixou em estado de alerta. E esse alerta também prejudica as minhas funções executivas, ou seja, a minha flexibilidade cognitiva. Então, só para não dar 0 e nenhum, porque eu acho que ficaria muito chato, nota 2 para a estratégia de simplesmente não planejar. Mal formulado. Se eu fosse professora, eu escreveria nessa resposta. Agora vamos lá. A estratégia número 2, eu botei fé. Não foi igual a primeira, que eu já sabia que não ia dar muito certo, não. Eu achei que poderia ter um bom desenvolvimento. Inclusive, eu fiz um investimento nela, porque eu comprei um journal, comprei um caderno que tá aqui do meu lado. Muito bonitinho, por sinal. E ele tem assim, a cada dupla página, tipo, de um lado e do outro, direita e esquerda, tem perguntas sobre para você escrever quando você acorda e quando você vai dormir. E não são perguntas muito específicas, são perguntas abertas. Tipo, o que você aprendeu hoje? Qual é o seu grande sonho hoje? A ideia parecia interessante, parecia me fazer conectar um pouco mais com o ato de escrever, que para mim, sei lá, não funciona tão bem nesse sentido mais terapêutico, sabe? Mas eu comecei a cansar, tipo, todo dia responder qual é o meu sonho, qual é o meu sonho. E eu tenho uma tendência de querer achar a resposta, tipo, é essa resposta ou é aquela? Não sei se eu já contei isso pra vocês, mas eu tenho pequenos traumas de infância, porque no colégio eu sempre tive muita facilidade com as matérias de exatas e muita dificuldade com matérias de humanas, porque eram perguntas abertas. Porque mesmo tendo estudado e estando bastante confiante com, sei lá, com o conteúdo que eu tinha estudado, quando eu escrevia uma resposta, quando eu colocava ali, enfim, né, um desenvolvimento, me batia muita insegurança, porque eu não sabia, como assim, será que isso tá certo? Será que tá errado? Não é terminar o exercício e falar, é 44, deu certo. São infinitas possibilidades. Eu lembro que eu ficava irritada, porque eu ficava pensando, como que alguém consegue corrigir? Como que se estabelece uma régua de correção para uma coisa tão ampla assim? E redação, então. E é óbvio, né? Aos poucos eu fui crescendo e amadurecendo e percebendo que você consegue estabelecer critérios para correção, enfim. Por mais que essa abertura desse journal, desse diário, pode me fazer entrar em um tipo de foco, aqui fazendo referência ao episódio passado sobre tipos de foco e estilo cognitivo, esse estilo de pergunta aberta me coloca em um modelo de foco que a gente chama de rede default, que seria uma rede em modo padrão. É um termo bastante desenvolvido nas neurociências, em que você faz uma autorreferência, que você reflete, mas que é a mesma rede que você rumina, então que você fica repensando naquilo que poderia ser feito ou então antecipando problemas do futuro. Então, ao invés de me levar para o estágio mais criativo de flexibilidade, de reflexão, me levou para o lado contrário, que é um estado de overthinking, sabe? De você pensar, não sair do lugar e começar a cavar o seu próprio buraco. Tô sendo um pouco dramática aqui, tá? Mas enfim, resultado 4 de 10. Abaixo da média, mas valeu o esforço. Agora vamos para uma estratégia que muitas pessoas testam por conta de
sugestões de psicólogos mesmo, quando percebem, né, esses traços mais de rigidez cognitiva. E eu tenho percebido, principalmente nos encontros ao vivo que a gente tem dentro do clube, a gente se encontra todo mês para fazer o planejamento do mês, para ter algumas conversas, enfim, para entregar alguns conteúdos ao vivo. E tem sido um pouco de consenso que, quando apresentado traços de rigidez cognitiva, é comum que uma boa estratégia, uma estratégia que é repassada por psicólogos ou quando você vai pesquisar mais sobre o assunto, é de inserir micro quebras na sua rotina. Então, muda de lugar na hora de trabalhar, ou ao invés de pegar esse caminho, pega aquele outro caminho, ao invés de pegar esse ônibus, pega aquele outro ônibus, dorme do outro lado da cama. E talvez, para algum nível mais crítico de rigidez cognitiva seja um ótimo começo. Mas pro meu caso em específico, não fez muitas cócegas, sabe? Esse é um exemplo muito clássico quando a gente vai estudar sobre plasticidade do cérebro. Então, como que entregando novos estímulos pro meu cérebro, né, pro meu corpo, eu posso desenvolvendo áreas, né, um pouco diferentes. Mas sendo muito sincera, pra mim não foi muito o caminho, sabe? E o que deveria talvez propor algum tipo de flexibilidade virou mais um ruído, tipo, meio invisível no meio do caminho. Então vamos para 4 de 10 para essa estratégia. Agora a gente vai dar um salto, porque agora a gente tá falando de coisas que tiveram realmente um impacto, tá? A primeira delas, planejar a minha rotina com base no meu ciclo menstrual. Na minha época, tilelê, que eu já contei pra vocês, eu tinha muito mais essa conexão. Inclusive, eu já tive um planner que acho que se chamava Mandala Lunar, não sei se elas existem ainda, mas que era um planner que era bem conectado com as fases da lua e que você também ia documentando, né, o seu ciclo. E depois, indo estudar um pouco mais sobre neurociência, sobre comportamento humano, eu também fui me deparando como que essas mudanças hormonais impactam diretamente neurotransmissores, o nosso funcionamento. Então não é só uma questão de coisas da nossa cabeça. Estou me sentindo cansada. Existe uma alteração química, biológica rolando. E teve um momento dentro do Clube Rotina Perfeita, a gente tem focos a cada 3 meses. Então o nosso acervo, o nosso arquivo, ele vai se colocando em caixas. Então a gente teve um momento de treinar um pouco mais o nosso corpo e conectar isso com a nossa mente. Foi um ciclo focado nisso. E eu convidei 2 mulheres incríveis que tinham um projeto da Ecociclo de educação menstrual. E elas fizeram um workshop dentro do clube com as sócias sobre planejamento cíclico não linear. Como que, às vezes, a gente se planeja de forma linear, mas que biologicamente falando, isso já não faz sentido. Entender essa oscilação interna me ajudou bastante a balizar essas expectativas externas. Mas o que eu percebi foi um ponto de partida. Então, entender o funcionamento mais biológico me fez ter mais flexibilidade para lidar com dias em que eu tô melhor e dias que eu tô um pouco pior. Porque eu acabo aceitando que não são só oscilações aleatórias de humor. Por mais que isso também seja importante de ser considerado, tá? Mas são oscilações que às vezes eu consigo relacionar com alguma fase que eu tô, fase menstrual. Então tem momentos em que eu sei que eu tô bem mais introspectiva e que eu não vou mais me cobrar, que eu permito maior flexibilidade. Mas essa estratégia ainda não é um 10, porque ela ainda tá um pouco descolada do meu dia a dia. Então são só em alguns momentos, foi muito importante ter o conhecimento, e isso eu carrego de forma mais inconsciente até hoje e me permite maior flexibilidade comigo mesma, mas não tá ali no meu dia a dia, sabe? Então vamos para um belo 8 de 10. Agora a gente vai entrar no nosso pódio. Em terceiro lugar, com 9 de 10, vem a estratégia do mínimo necessário. Todas as minhas alunas cansam de me ouvir falar sobre o mínimo necessário, e é um conceito que ele tem, sim, base científica, mas ele não é um conceito científico. Ele é uma ideia que eu desenvolvi para fazer um conjunto de várias pesquisas, experimentos e teorias, enfim. E pensando no nosso recorte, pelo menos no meu recorte de pesquisa, porque esse foi um dos grandes temas da minha pesquisa de especialização, que foi o recorte de mulheres entre 25 e 35 anos, que tem muita dificuldade em retomar rotinas pós-ruptura. Então tem alguma coisa que faz uma ruptura acontecer e essa retomada é muito difícil. E aí foi um pouco nessa pesquisa que surgiu
essa ideia do mínimo necessário. Ela não é nada mirabolante, como se eu tivesse inventado um super conceito, mas ela reúne informações importantes, como, por exemplo, te tirar da lógica do tudo ou nada. Ter sim uma ambição, mas ter um nível baixo. Antecipar momentos de oscilação e saber que você vai operar de uma forma que eu chamo de economia de bateria, sabe? Quando, por exemplo, a semana de provas chegar e você tiver que corrigir 1 milhão de provas, ou que você tiver que fazer 1 milhão de provas, ou quando for um fechamento da sua empresa, ou quando for um lançamento do seu produto. Você pode operar no mínimo necessário em outras áreas da sua vida. Exatamente igual um celular. Porque algumas pessoas ficam com medo. Nossa, mas se eu me permitir fazer o mínimo necessário, eu só vou querer fazer o mínimo. Só que você sabe, você pega o seu celular e você não... Talvez alguma de vocês use sempre o modo economia de bateria ativado. Mas normalmente, se você quer, por exemplo, todas as funções, se você quer colocar um brilho, se você quer... Um brilho, né? Um brilho de tela, né? Vocês entenderam. Se você quer, por exemplo, meu celular, quando eu apoio, ele aparece o relógio. Mesmo se ele tá bloqueado. Eu gosto disso, porque eu só bato o olho e sei que horas são. Não preciso ficar consultando ele e mexendo nele. Isso só funciona no modo padrão. Agora, o modo economia de energia... Aí ele dura mais, mas ele perde algumas das funções. Aí você vai pensar assim, nossa, olha como esse celular tá quebrado, porque tá no modo economia de energia. Não faz o menor sentido. E cientificamente falando, pelas ciências comportamentais, existe uma preservação de identidade quando você não encara aquilo como ruptura. Então, se você permite oscilar, porque você sabe que esse ponto baixo, ele faz parte do seu mínimo necessário, você se mantém constante, porque isso preserva a sua identidade ou, sei lá, os seus objetivos, aquilo que você gostaria de desenvolver. Isso vai impactar na sua autoeficácia e por aí vai. Agora, em segundo lugar, vem os meus queridos blocos de manobra. Eu falei isso me sentindo numa escola de samba. 9,5 de 10. Eles são tão subestimados, mas eles são tão necessários. E eu nem vou falar que eu testei isso na minha rotina. O mínimo necessário, blocos de manobra e o número 1 são coisas que eu já faço, que eu faço há anos na minha rotina. Existe um episódio focado em imprevistos, que eu falo de cabo a rabo sobre blocos de manobra. Você cria espaços de respiro que não são para descansar, são para manobrar, porque você vai precisar manobrar. Não adianta você chegar no estacionamento, estacionar todos os carros um colado no outro, que se um carro quiser sair, não vai conseguir sair. Você precisa de um fluxo. Ah, estou perdendo espaço, não estou operando na capacidade máxima. Não faz o menor sentido, porque se você lotar aquilo de carro, ninguém vai sair, vai ficar um caos e não vai ter função nenhuma. Você precisa de um espaço de circulação. A mesma coisa com a sua rotina, você precisa de espaços de manobra. E não porque você vai se dar ao luxo de espaços de manobra, mas porque você vai precisar manobrar. Todo mundo vai precisar manobrar. A sua rotina, a partir de agora, você vai entender como um organismo vivo, porque algo inesperado vai acontecer na segunda-feira. Hoje mesmo vai acontecer alguma coisa que você não estava prevendo. Você só não sabe o quê. E ao se permitir ter blocos de manobra, você vai indicando para o seu cérebro que pode existir adaptação. Você pode, mexer um pouquinho aqui, mexer um pouquinho ali, e quando alguma coisa atrasa, você não vai se punir por isso, porque você tem uma margem de manobra. Isso tudo nos leva ao campeão da noite, do dia, da madrugada, sei lá que hora você está me assistindo, que é o uso flexível da sua ferramenta de planejamento. O planejamento, ele é você faz um planejamento. Agora, o problema é que a gente usa a mesma ferramenta de planejamento para fazer a gestão do nosso tempo. E é aí que embola tudo na nossa cabeça. Vamos supor que você usa o Google Agenda. Se você usa, você ganhou 2 estrelinhas comigo. Se eu fosse sua professora do maternal, te dava 2 estrelas agora. Você planeja a sua semana, você coloca os seus blocos de tempo. Ai, Júlia, eu uso o Planner. Escreve lá, os seus compromissos. Aí você já perde um pouco mais. Se você não usa nada, aí você nem estrela vai ter. Mas vamos supor que você coloca lá os seus blocos de tempo. Existe um episódio, o método que salvou a minha rotina, exatamente sobre isso. Só que aí você fez a primeira etapa, você planejou. Mas e na hora de executar? Na hora de executar são outros 500. Você precisa fazer a gestão do seu tempo no decorrer do dia. Com base no seu planejamento, você faz a gestão. Tá indo, não tá indo? Tá no prazo, não tá no prazo? Precisei de mais tempo? Surgiu uma outra demanda? Essa é a gestão. Só que a gente usa a mesma ferramenta. E a gente acha que não pode mexer, porque o planejamento foi feito já. Só que a gente precisa usar o Google Agenda como uma ferramenta de gestão. E sendo uma ferramenta de gestão, você vai mexer no seu Google Agenda. Mover os blocos, ajustar durações, aumentar, diminuir.
ir pra direita, ir pra esquerda, jogar tudo pro domingo, recalcular tudo na segunda, mudar o nome, colocar um nome mais específico naquele bloco que tava bloco de foco. E aí você troca bloco de foco pra leitura do artigo tal. Aí você troca a leitura do artigo tal pra leitura do artigo X. E aí depois você coloca da página 5 a 7. Isso torna a sua agenda um ambiente de gestão, de negociação. E tá tudo bem. Não de punição, de exaltação de como você fracassou naquela semana. E a regra é, você pode mudar. Você só não pode ignorar que aquilo existe. E você treina essa flexibilidade cognitiva de uma maneira ótima, que é uma maneira visual, inclusive. Porque você vai mexendo lá nos bloquinhos de cor. Chega a ser até gostoso de ficar mexendo na sua agenda depois que você pula a parte da rigidez, e aqui eu tô falando de maneira genérica. Não sei se existe uma dificuldade maior, se existe uma rigidez constatada que, enfim, não vai rolar pra você. De novo, dessa vez eu estou falando pura e própria experiência. Porque nem toda estratégia vai funcionar para todo mundo. Talvez alguma estratégia seja até ruim. Igual eu falei de não planejar o dia, me deu mais ansiedade? Me deu mais ansiedade. Mas testar, sabendo, tendo um pouco de autoconhecimento, é um ótimo caminho. E torna até o caminho da busca pela rotina perfeita ainda mais gostoso. Um caminho de experimento, de aprendizagem, de curiosidade. E este foi o nosso episódio de hoje. Calma lá, antes de você ir embora, um aviso importante. Eu falei pra você, amanhã estou indo embora. Vou ficar um mês fora. Tá me dando um nervoso, mas enfim, tá feito. E nesse um mês você continua acompanhando Em Busca da Rotina Perfeita. E não, eu não deixei episódios gravados prontos pra você consumir durante os próximos dias. Eu vou gravar um especial de férias. E ele não vai ser focado na minha viagem, não vai ser sobre experiências de férias, mas sim um laboratório criativo. Tenho certeza que você vai gostar muito. Vai ser bem diferente. Gostoso, leve, curtinho. A gente continua se vendo às segundas. E se você quiser me acompanhar nessa viagem, ou sei lá, na minha rotina sem muitos filtros, é só você me seguir no @JuSaHistory. Se você estiver no Spotify, você pode me seguir no YouTube. Se você estiver no YouTube, você pode me seguir no Spotify. E enquanto tudo isso tá rolando, eu tô preparando um treinamento secreto. Nem sei se eu podia estar falando isso, porque eu não sei muito bem do timing das coisas. Mas vai ser exclusivo para algumas convidadas, que eu vou te ensinar a criar uma rotina que realmente funciona. Então acompanha lá no Instagram meu perfil, que eu vou contando um pouco mais de detalhes em breve. Uma ótima semana para você, um beijo, muito obrigada por ter ficado até o final e até mais.